Salve família! 3 homens. Um pacto que mudou as regras do submundo para sempre e deu origem ao primeiro supercartel no México. O chefe dos chefes, o príncipe e Dom Neto. Como um ex-policial, um jovem agricultor e um veterano estrategista conseguiram desafiar governos e construir o temido cartel de Guadalajara. A história por trás da ascensão e da queda deles esconde segredos que poucos têm coragem de contar. E você vai descobrir cada detalhe agora. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e vire membro para apoiar meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Miguel Ángel Félix Gallardo nasceu em 8 de janeiro de 1946, na região de Bela Vista, um subúrbio de Culiacán, Sinaloa, no México. Para ser exato, o lugar de origem dele era a comunidade de Culiacancito, bem perto da capital. Ele teve uma infância de classe média, sendo filho de agricultores em uma área onde o plantio de papoula e erva já fazia parte do cenário econômico desde os anos 40. Desde a Segunda Guerra Mundial, os fazendeiros da Sierra Madre Ocidental já cultivavam papoula para produzir uma substância usada nos hospitais de guerra americanos. Quando o conflito acabou, esse cultivo não sumiu. Ele se transformou em um empreendimento sigiloso, mas que era tolerado e tinha conexões internacionais com grupos do submundo do norte. Ele até tentou estudar comércio, mas logo mudou de ideia. Aos 17 anos, ele se alistou na Polícia Civil do estado de Sinaloa. Essa não foi uma escolha aleatória. Naquele período, a linha entre a lei e o submundo era muito tênue. Em Sinaloa, esses agentes policiais eram apelidados de madrinhas, que na prática eram os protetores dos plantadores e atravessadores em troca de pagamentos. Félix entrou nesse universo onde a fidelidade era comprada e a vista grossa era a regra. Seu talento logo chamou a atenção. Ele era discreto, esperto e educado. Rapidamente, foi transferido para a segurança da residência do governador Leopoldo Sánchez Celis, que comandou Sinaloa entre 1963 e 1968. Lá, guardando a família mais influente do estado, o jovem policial aprendeu lições fundamentais, como a máquina do poder realmente funcionava, como as conexões políticas eram criadas e como a fraude atuava nos níveis mais altos. Félix conquistou a confiança total do governador. Tanta confiança que Sánchez Celis foi padrinho do casamento dele com Maria Elvira Murilo. E a relação era tão próxima que Félix e sua esposa também foram padrinhos no casamento do filho do governador Rodolfo Sánchez, com Teolinda Lopes Urrutia. Essa forte conexão com a elite política não foi apenas um favor. Foi a primeira pedra do que mais tarde se tornaria um verdadeiro império fora da lei, que operava sob a proteção das esferas mais altas do governo mexicano. Em meados da década de 1970, enquanto ainda trabalhava como segurança da família Sánchez Celis, Félix Gallardo recebeu um convite irrecusável. Ele foi recrutado pelo homem mais poderoso do universo do contrabando de ilícitos no México, Pedro Avilés Pérez, conhecido como o Leão da Serra, ou simplesmente Dom Pedro. Pedro Avilés era o primeiro grande nome de Sinaloa. Desde os anos 40, ele havia estruturado os fazendeiros que cultivavam a papoula no chamado Triângulo Dourado, para produzir o material que era vendido diretamente para os Estados Unidos. Ele tinha ligações diretas com os grupos criminosos internacionais, como o lendário Bugsy Siegel, o famoso mafioso que construiu Las Vegas e controlava as operações na costa oeste, e Lucky Luciano, o padrinho que modernizou a máfia em Nova York. Esses líderes internacionais precisavam do material mexicano depois que a Segunda Guerra Mundial interrompeu as rotas que vinham da Ásia e Europa. De repente, o México se tornou o novo fornecedor principal. Avilés foi o pioneiro. Ele foi o primeiro a usar aviões pequenos para transportar as substâncias, especialmente quando o presidente Nixon, nos Estados Unidos, fechou a fronteira em 1969 com a famosa Operação Interceptação. Sob o comando de Dom Pedro, trabalhavam futuros magnatas que você certamente conhece: Dom Neto, Rafael Caro Quinteiro,
El Azul, El Chapo e os irmãos Beltrán Leiva. Avilés precisava desesperadamente de alguém que mantivesse abertos os canais de comunicação com o poder político em Sinaloa. E Félix Gallardo era o profissional ideal, um agente policial com acesso direto ao governador, um homem que entendia como o sistema operava por dentro. Por 3 anos, Félix Gallardo foi o aprendiz de Dom Pedro. Ele absorveu tudo sobre o esquema, as rotas de transporte de Culiacán até Mexicali e São Luís, Rio Colorado, como coordenar fazendeiros, transportadores e revendedores. Ele aprendeu a lição mais valiosa. O sucesso não estava na agressão e na violência, mas sim na organização eficiente e em manter os órgãos de fiscalização satisfeitos. Mas tudo mudou em 15 de setembro de 1978. Naquele dia, em meio às festividades nacionais, Pedro Avilés foi emboscado pelo exército mexicano perto de Culiacán. A operação de emboscada durou apenas 20 minutos. Quando tudo terminou, o corpo do Leão da Serra jazia sem vida ao lado de uma caminhonete Ford de 1976. Junto com ele, foram eliminados seu motorista, Juan Manuel Ruiz Soto, e 3 mulheres. A queda de Avilés criou um imenso vácuo de poder. O meio-irmão dele, Luciano Reynosa Pérez, até tentou assumir a liderança, mas Miguel Ángel Félix Gallardo foi muito mais rápido e esperto. Com o apoio irrestrito dos seus contatos políticos e toda a experiência que ele havia acumulado nos últimos anos, Félix Gallardo assumiu o comando da organização. Aos 32 anos, o ex-segurança do governador se tornava o novo chefe do contrabando de ilícitos no México. Em 1980, Félix Gallardo tomou uma decisão estratégica. Ele transferiu seu centro de operações para Guadalajara, Jalisco. Isso não foi aleatório. Guadalajara era a segunda cidade mais importante do México, oferecendo um aeroporto internacional, conexões rodoviárias para todos os cantos do país e uma distância confortável da fronteira, o que permitia operar com menos pressão dos agentes americanos. Foi lá que ele fundou o que ficaria conhecido como o Cartel de Guadalajara, a primeira grande organização estruturada do México. Naquela época, o termo cartel ainda não era usado no país. Quem o popularizou foi a Agência de Fiscalização Americana, a DEA, para descrever essa nova e complexa estrutura que surgia. Até então, os grupos que atuavam no México eram apenas bandos independentes, pequenas redes que operavam sem qualquer tipo de coordenação. Mas o que Félix Gallardo criou era algo totalmente diferente. Uma organização centralizada onde todos se reportavam a um único comando. A DEA, então, batizou essa nova estrutura de cartel, fazendo uma analogia com os grandes monopólios que dominam um mercado. Félix Gallardo havia transformado o submundo em uma corporação. Félix Gallardo reuniu 2 aliados fundamentais para colocar seu plano em prática. O primeiro foi Rafael Caro Quintero, um homem jovem, extremamente ambicioso e com grande domínio no cultivo e na distribuição em larga escala de erva. O segundo foi Ernesto Fonseca Carrillo, chamado de Dom Neto, um operador experiente, com décadas de atuação no comércio ilegal. Ao lado deles, Félix Gallardo estruturou algo que o México nunca havia visto antes, uma organização altamente hierarquizada, com funções bem definidas e uma cadeia de comando clara. No topo dessa estrutura estavam nomes como Manuel Salcido, conhecido como El Cochiloco, Juan José Quintero Payán, o Dom Juanjo, Pablo Acosta Villarreal, apelidado de El Zorro de Ojinaga, e Juan José Esparragosa Moreno, o lendário El Azul. Em um nível intermediário, operavam figuras que mais tarde se tornariam extremamente influentes, como Amado Carrillo Fuentes e El Mayo. Já na base da pirâmide, ainda em papéis menores, atuavam homens que começavam como simples cultivadores ou executores, entre eles Héctor Palma Salazar, Joaquim Guzmán Loera, os irmãos Arellano e os irmãos Beltrán Leiva. A grande virada veio quando Félix Gallardo transformou completamente a forma de operar esse mercado. Primeiro, criou o sistema de praças, dividindo o território mexicano em regiões específicas, cada uma controlada por um responsável direto, sempre subordinado a ele. Depois, profissionalizou a logística, passando a utilizar aviões, caminhões adaptados com compartimentos ocultos e até rotas subterrâneas,
além de manter uma rede constante de cooptação envolvendo autoridades de diferentes níveis. Por fim, e talvez o passo mais decisivo, Félix Gallardo estabeleceu contato direto com os grandes fornecedores da América do Sul, criando uma ponte internacional que mudaria para sempre o equilíbrio desse mercado na região. No início dos anos 80, o jogo virou completamente. Através do operador de ilícitos hondurenho, Juan Mata Ballesteros, Félix Gallardo fez um contato que mudaria tudo. Gonzalo Rodrigues Gacha, apelidado carinhosamente de O Mexicano, por sua paixão por tequila e mariachis. Gacha era o braço direito do temido cartel de Medellín, liderado pelo lendário Pablo Escobar. El Mexicano precisava desesperadamente de uma nova rota para os Estados Unidos. Seu contato anterior no México havia sido preso no final dos anos 70. Félix Gallardo ofereceu a solução perfeita. Ele faria o transporte da coca colombiana através do México até os Estados Unidos, cobrando uma porcentagem da carga ou um valor pago em dinheiro. Até então, os traficantes locais focavam principalmente em cannabis e material processado. A coca era um segmento dominado pelos colombianos, que usavam as rotas do Caribe. Mas, quando os Estados Unidos intensificaram a fiscalização na Flórida e no Caribe, a rota mexicana se tornou absolutamente indispensável. Félix Gallardo se tornou o primeiro líder mexicano a transportar coca em altíssima escala. Os lucros se multiplicaram exponencialmente. Em meados dos anos 80, o cartel de Guadalajara controlava, sozinho, todo o fluxo de substâncias ilícitas do México para os Estados Unidos. Félix Gallardo era o líder supremo e indiscutível. Em público, ele mantinha a fachada de um empresário pecuarista de sucesso, dono de restaurantes badalados e clubes noturnos. Chegou a fazer parte do conselho local do Banco Romex. Ele vivia em mansões luxuosas e dirigia carros esportivos caríssimos, mas havia um detalhe: ele nunca usava seguranças nem portava armas. Sua verdadeira e inabalável proteção era a enorme rede de funcionários públicos que estavam todos na sua folha de pagamento. Em 1979, a agência americana DEA já o havia incluído em seus arquivos como o maior distribuidor de cannabis do México. Mesmo assim, Félix Gallardo continuava operando com total impunidade. O império que Félix Gallardo havia erguido parecia sólido e intocável, mas essa sensação de invulnerabilidade não duraria para sempre. O início do fim do cartel de Guadalajara começou de forma silenciosa, com a atuação de um agente infiltrado da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, Henrique Kiki Camarena Salazar. Camarena nasceu em Mexicali, em 1947. Ainda criança, sua família se mudou para a Califórnia. Ao longo da juventude, construiu uma trajetória marcada pelo serviço público, integrou a Marinha dos Estados Unidos, atuou como bombeiro, depois como policial, até ingressar na DEA em 1974. Em 1981, foi designado para a unidade de Guadalajara, onde recebeu uma missão extremamente delicada. Utilizando sua origem latina e o domínio completo do idioma espanhol, Camarena assumiu a identidade de um agricultor, o que lhe permitiu se aproximar do círculo do cartel sem despertar suspeitas. Durante quase 4 anos, ele acompanhou de perto os passos de Félix Gallardo e de seus principais aliados. Documentou operações, mapeou rotas de transporte, identificou líderes regionais e reuniu informações estratégicas que, pouco a pouco, revelavam a real dimensão da organização. Em 1984, esse trabalho de inteligência resultou no maior golpe de sua carreira. Com base nos dados repassados por Camarena, o exército mexicano localizou e destruiu o Rancho El Búfalo, no deserto de Chihuahua, próximo à cidade de Jiménez. O local abrigava uma plantação gigantesca, com milhares de toneladas de erva cultivadas em uma vasta área. A operação entrou para a história como a maior apreensão de drogas já realizada no México até então. E a partir daquele momento, o cartel que parecia inalcançável começava, finalmente, a mostrar suas primeiras rachaduras. Revelações feitas anos depois indicaram que setores da inteligência estadunidense haviam mantido acordos secretos com o cartel de Guadalajara. O objetivo
seria facilitar o envio de carregamentos de coca aos Estados Unidos, usando parte dos recursos obtidos para financiar operações encobertas na América Central durante o período da Guerra Fria. A ação no Rancho El Búfalo acabou expondo essas conexões delicadas. Henrique Camarena passou a ser visto como alguém que sabia demais. No dia 7 de fevereiro de 1985, por volta das 2:30 da tarde, Camarena deixou o consulado dos Estados Unidos em Guadalajara. Ele seguia para encontrar sua esposa para o almoço quando foi interceptado em plena luz do dia por homens armados, identificados como agentes da antiga Direção Federal de Segurança. Ele foi colocado à força em um veículo e desapareceu. Junto com ele, também foi levado Alfredo Zavala Avelar, piloto mexicano que colaborava como informante. Ambos foram levados a uma residência na rua Lope de Vega, número 881, em Guadalajara. Ali teve início um longo interrogatório que se estenderia por mais de um dia. Segundo depoimentos posteriores, os responsáveis buscavam descobrir exatamente quais informações Camarena havia reunido, o que a agência antidrogas sabia e quem fazia parte de sua rede de contatos. Todo o processo teria sido registrado em gravações de áudio. Relatos apontam que profissionais da área médica foram acionados em diversos momentos para garantir que o interrogatório continuasse, o que mais tarde resultou em acusações formais contra alguns deles. Ao final, tanto Henrique Camarena quanto Alfredo Zavala não sobreviveram. Os corpos foram levados para uma área rural do município de Vista Hermosa, no estado de Michoacán, em uma região conhecida como La Angostura, onde foram abandonados. O episódio marcou um ponto de ruptura definitivo, não apenas para o cartel de Guadalajara, mas para toda a relação entre o México e os Estados Unidos no combate ao contrabando. Os corpos foram descobertos em 5 de março de 1985. A eliminação de um agente estadunidense desencadeou uma verdadeira tempestade diplomática. A agência lançou a Operação Lenda, a maior investigação de sua história. Os Estados Unidos fecharam a fronteira por dias, inspecionando cada veículo e estrangulando a economia da região. O México estava sob uma pressão internacional inédita. O governo dos Estados Unidos exigiu prisões imediatas. Os primeiros a cair foram os sócios de Félix Gallardo. Em 4 de abril de 1985, Rafael Caro Quintero foi detido em uma mansão de luxo na Costa Rica, para onde havia fugido em seu jato particular. 3 dias depois, em 7 de abril, Ernesto Fonseca Carrillo, o Dom Neto, foi capturado em Puerto Vallarta. Mas Miguel Ángel Félix Gallardo continuava livre. Considerado o mentor por trás do incidente, ele era o líder do crime organizado mais procurado do México. Mesmo assim, ele seguiu com suas operações por quase mais 4 anos, protegido por sua rede impenetrável de contatos políticos e policiais. Foi nesse período que Gallardo tomou uma decisão estratégica que moldaria o futuro do crime organizado no México. Mesmo enfraquecido pela prisão de seus antigos aliados, ele promoveu uma reorganização interna histórica. Em uma reunião que se tornaria lendária, o território mexicano foi dividido entre seus principais operadores, dando origem às estruturas que dominariam o cenário nas décadas seguintes. A região de Tijuana foi entregue aos irmãos Arellano Félix. Rumores afirmam que eles eram sobrinhos de Gallardo. Sinaloa ficou sob o controle de El Mayo, ao lado de Joaquim Guzmán Loera e Héctor Palma Salazar. Já Juárez passou para Amado Carrillo Fuentes, enquanto Sonora foi fragmentada entre diversos operadores locais. Enquanto isso, a pressão internacional não diminuía. A DEA, em parceria com a Procuradoria-Geral da República, intensificou a perseguição. Durante 3 meses, agentes da Polícia Judiciária Federal acompanharam cada pista, cada rumor, cada possível movimento de Félix Gallardo. Até que, em 8 de abril de 1989, surgiu a oportunidade decisiva. Segundo o então subprocurador Javier Coelho Trejo, responsável pela investigação, um detalhe aparentemente banal levou à captura. Félix Gallardo teria pedido comida e os investigadores rastrearam a entrega até uma residência de alto padrão na Rua Cosmos, no bairro Jardines del Bosque, em Guadalajara. Ali, finalmente, o homem mais poderoso do contrabando mexicano foi localizado. A operação de prisão foi liderada pelo comandante Guillermo González Calderoni, que, ironicamente, anos antes, havia sido compadre
e parceiro de Félix Galhardo. A ação durou menos de 5 minutos. Quando os agentes invadiram a residência, encontraram Félix Galhardo vestindo apenas um roupão de banho. Ele tinha 43 anos e não ofereceu resistência, nem disparou um único tiro. Ao ver Calderoni, Galhardo teria perguntado: "O que houve, Memo?" Ao que o comandante respondeu friamente: "Não te conheço." Ironicamente, apenas uma semana antes, Félix Galhardo havia jantado com o próprio Calderoni e toda a cúpula da polícia de investigação em um restaurante de luxo. Armas de grosso calibre foram encontradas na casa, mas nenhuma foi usada. A captura foi apresentada como um evento realizado sem violência. Entretanto, em cartas e declarações feitas na prisão, Félix Galhardo afirmou que a realidade foi bem diferente. Ele relatou que os agentes entraram sem mandado de prisão, o imobilizaram e o agrediram, causando até fraturas nas costelas. Seja qual for a verdade, Miguel Ángel Félix Galhardo, o homem que por quase 2 décadas controlou o contrabando de ilícitos mexicano, foi algemado e levado de avião para a Cidade do México. No dia seguinte, 9 de abril de 1989, o Ministério Público emitiu um comunicado histórico. Eles haviam capturado o líder do crime organizado número 1 do mundo. Galhardo foi inicialmente encarcerado em um centro de detenção no sul da Cidade do México. Lá, ele permaneceu por 3 anos antes de ser transferido para a prisão de segurança máxima de Altiplano. O mais surpreendente é que, apesar de sua prisão em 1989, Félix Galhardo não recebeu sua sentença definitiva por 28 anos. Por quase 3 décadas, ele ficou detido sem uma condenação formal, enfrentando um processo judicial que se arrastou infinitamente. Durante esse tempo, segundo declarações posteriores, ele continuou liderando operações de dentro da prisão, usando telefones celulares, até que foi transferido para instalações de segurança máxima, onde toda a sua comunicação externa foi finalmente cortada. Finalmente, em 2003, Félix Galhardo recebeu sua primeira sentença: 40 anos de prisão por crimes contra a saúde pública, transporte de ilícitos, posse de armas e suborno. Mas o veredito mais aguardado veio em 2017. Após 32 anos de um processo judicial complexo, o Tribunal de Jalisco o declarou culpado pelo sequestro, pelo interrogatório e pela queda de Henrique Kiki Camarena e do piloto Alfredo Zavala Avelar. A sentença foi de 37 anos adicionais de prisão, mais o pagamento de uma indenização de 20,8 milhões de pesos às famílias das vítimas. Félix Galhardo sempre negou ter ordenado o evento de Camarena. Em entrevistas concedidas da prisão, ele afirma que não estava presente durante a ação e que desconhecia os planos de seus sócios. Alguns relatos sugerem que a operação foi executada principalmente por Rafael Caro Quinteiro e agentes ligados a agências de inteligência, e que Félix Galhardo foi apontado como mentor apenas por ser o chefe máximo da organização. Durante seus anos de detenção, ele denunciou ter sofrido maus tratos após sua prisão, o assassinato de seus advogados e o confisco de bens legítimos. Em 2011, sua família chegou a enviar uma carta aberta a uma autoridade pública, denunciando o tratamento desumano em segurança máxima. Posteriormente, ele foi transferido para o presídio de Puente Grande, em Jalisco, onde se encontra atualmente. Aos 79 anos, seu estado de saúde é crítico. Ele sofre de mais de 20 problemas de saúde. É cego do olho direito, surdo do ouvido esquerdo, usa cadeira de rodas e lida com diabetes, hipertensão, pneumonia, glaucoma e depressão severa, entre outros. Segundo laudos médicos oficiais, sua expectativa de vida é de, no máximo, 3 anos. Em setembro de 2022, um juiz federal concedeu a Félix Galhardo o benefício da prisão domiciliar devido ao seu estado precário de saúde, ordenando que ele usasse uma tornozeleira eletrônica de localização. No entanto, por problemas burocráticos com a empresa que fornece o equipamento e a recusa da Guarda Nacional em realizar a logística, sua transferência foi impedida. Félix Galhardo continua no presídio de Puente Grande, onde, ironicamente, trabalha em serviços de jardinagem em troca de 400 pesos semanais, lutando contra a profunda depressão causada pelo confinamento. Em maio de 2025, a Suprema Corte de Justiça da Nação
aceitou analisar um pedido de revisão de sua sentença de 37 anos no caso Camarena. Sua defesa argumenta que houve erros no cálculo da pena, alegando que Galhardo pode estar preso por mais tempo do que foi condenado. O caso está nas mãos da ministra Margarita Rios. A resolução dela determinará se o chefe dos chefes continuará atrás das grades ou se finalmente conquistará a liberdade antes de falecer. A história de Félix Galhardo reflete as profundas falhas no sistema judicial mexicano. Detido em 1989, ele só foi sentenciado em 2017. 28 anos de impunidade que o permitiram continuar operando de dentro da prisão. Por fim, hoje, enquanto agoniza em sua cela, o México enfrenta sua pior crise de violência, com centenas de milhares de quedas nas últimas décadas e estados inteiros controlados por grupos clandestinos, herdeiros diretos do modelo que ele próprio criou. Ahora que tienes la oportunidad de hablarle a todas las personas que han seguido tu caso por la televisión, la radio, ¿qué quieres decirles tú, sin que nadie te preguntemos, te presionemos, estés con el tiempo encima? ¿Qué quieres decir a toda esa gente que te ha visto retratado? En fin. Que estoy con todo el mundo y el día que sale quiero ser amigo de todos y es todo. Y que muchas gracias por andarme acompañando a donde voy. Bueno, gracias, Rafael. Nas montanhas áridas de Sinaloa, no dia 24 de outubro de 1952, nasceu Rafael Caro Quintero, na pequena comunidade de La Nória, em Badiraguato. Filho de Emílio Caro Paian e Ermelinda Quintero, ele era o mais velho de 11 irmãos. A perda precoce de seu pai, quando Rafael tinha apenas 13 anos, o forçou a assumir o papel de provedor da família ainda muito jovem. Com apenas o 6º ano do ensino fundamental, aos 14 anos, ele começou a buscar formas de sustentar seus irmãos. Movido pela necessidade, Rafael deu seus primeiros passos no cultivo de plantas em uma região conhecida como Triângulo Dourado, uma área montanhosa entre Sinaloa, Chihuahua e Durango, famosa por sua produção agrícola. Nesse ambiente, o jovem aprendeu rapidamente os caminhos do comércio local. 2 anos depois, em busca de novas oportunidades, ele se mudou para Caborca, no estado de Sonora. Na cidade de Caborca, Rafael começou trabalhando com criação de gado. Aos 18 anos, enquanto trabalhava como motorista de caminhão, ele teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Ele conheceu Pedro Avilés Pérez, uma figura muito influente no comércio ilícito, apelidado de Leão da Serra, que o apresentou ao universo da clandestinidade. Rafael se mostrou um aprendiz extremamente habilidoso. Sua inteligência natural e talento para negociações compensaram sua pouca formação escolar. Em pouco tempo, ele construiu uma rede de contatos no submundo e alcançou seus primeiros sucessos financeiros no comércio de produtos ilegais. Sua capacidade de inovar e sua visão estratégica o destacaram entre outros na década de 1970. Um marco em sua trajetória foi se unir a Miguel Ángel Félix Galhardo e Ernesto Fonseca Carrillo, conhecido como Dom Neto. Juntos, eles fundaram a primeira grande organização de comércio ilícito do México, o Grupo de Guadalajara. Essa parceria marcou o início de uma nova era no comércio ilícito do México, com uma organização mais estruturada e alcance global. No coração do grupo, Rafael Caro Quintero se destacou na produção de erva. Sua grande inovação foi revolucionar o cultivo, desenvolvendo uma técnica para produzir em massa plantas femininas sem sementes. Essa descoberta trouxe 2 vantagens incríveis. Aumentou a qualidade do produto e facilitou muito o transporte. Como resultado, a procura nos Estados Unidos explodiu, transformando Rafael em uma figura lendária no submundo organizado. Sua maior conquista foi a fazenda Rancho Búfalo, localizada em Chihuahua. Esse lugar se tornou o maior centro de produção de erva da história, com uma área de 1.000 hectares e tecnologias agrícolas de ponta. O Rancho Búfalo era um complexo impressionante. Rafael implementou sistemas de irrigação avançados e estufas modernas, empregando até 10.000 trabalhadores em condições extremamente difíceis. A produção era gigantesca, chegando a cerca de 8.000 toneladas. O sucesso de Rafael foi meteórico. Antes dos 30 anos, ele já era multimilionário, ganhando o apelido de Príncipe, um título que reflete tanto seu sucesso quanto sua juventude. Em um cenário dominado por líderes mais experientes,
A riqueza de Rafael lhe proporcionava uma vida de luxo e extravagâncias, frequentando os círculos mais exclusivos de Guadalajara. O sucesso com o comércio de plantas ilícitas foi apenas o começo. Logo, o grupo de Guadalajara expandiu suas operações para o comércio de outras substâncias, firmando parcerias estratégicas com grupos colombianos, incluindo o famoso patrão dos patrões Pablo Emílio Escobar. Essa diversificação elevou os lucros do grupo a níveis estratosféricos. O império de Rafael cresceu rapidamente, estabelecendo rotas de transporte por terra, mar e ar, controlando o fluxo de produtos para os Estados Unidos. Sua influência se expandiu, subornando autoridades e infiltrando-se em instituições governamentais, criando uma rede de proteção que incluía policiais, militares e até funcionários de alto escalão. A fortuna de Rafael era estimada em 2 bilhões de dólares. Ele adquiriu 38 propriedades em diversos estados mexicanos e investiu em negócios aparentemente legítimos, como hotéis, casas noturnas e concessionárias de carros. Sua ostentação era lendária, com roupas de grife, joias extravagantes e festas memoráveis. No auge de sua ascensão, Caro Quintero conheceu Sara Cosío Vidalri em uma casa noturna em Guadalajara. Sara, sobrinha de um político importante, tornou-se sua namorada, gerando polêmicas públicas e a desaprovação de sua família. Essa relação representava o poder e a ousadia de Rafael. A organização de Guadalajara atingiu seu ápice, dominando a maior parte do comércio ilícito para os Estados Unidos e expandindo sua influência por vários estados mexicanos. Sob sua liderança, uma nova geração de contrabandistas foi formada, incluindo o famoso Joaquim El Chapo Guzmán. A produção na fazenda Rancho Búfalo alcançou números recordes, com estimativas de até 8.000 toneladas de erva. Isso gerava lucros exorbitantes que eram reinvestidos no negócio, consolidando Rafael como uma lenda, conhecido como o narco de narcos. No entanto, esse império, que parecia intocável, tinha suas fraquezas. A crescente atenção das autoridades americanas e a autoconfiança de Rafael logo colocariam em risco tudo o que ele construiu. O príncipe das plantas estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, que mudaria para sempre o cenário do submundo organizado no México. Henrique Kiki Camarena, um agente infiltrado da agência estadunidense DEA, conseguiu entrar no Rancho Búfalo. Sua descoberta desencadeou uma operação massiva. 450 soldados mexicanos destruíram toneladas de produtos ilícitos, causando um golpe devastador na reputação e nas finanças do grupo. Cego pela raiva e pela arrogância, Rafael Caro Quintero cometeu seu maior erro em 7 de fevereiro de 1985, ordenando a captura de Camarena. O agente e o piloto Alfredo Zavala Avelar foram presos e submetidos a um tratamento implacável. Seus corpos, encontrados em 5 de março, geraram uma crise diplomática entre México e Estados Unidos. As autoridades estadunidenses, furiosas, lançaram a Operação Lenda, transformando Rafael no alvo principal de uma caçada global. A pressão sobre as autoridades mexicanas era enorme. Acuado, Rafael fugiu de Guadalajara em 17 de março de 1985, acompanhado por Sara Cosío, rumo à Costa Rica, tentando se passar por um empresário comum. Mas a paranoia e a atenção constante o consumiam. Sua captura veio rápido. Uma ligação interceptada de Sara para sua família revelou sua localização. Em 4 de abril, uma operação surpresa em San Rafael resultou na prisão de Rafael, Sara e outros aliados. Desafiante, Sara declarou: "Não estou sequestrada, estou apaixonada." Rafael foi imediatamente extraditado ao México, enfrentando um julgamento midiático sob intensa pressão internacional. As acusações eram graves: homicídio, sequestro, comércio ilícito e crime organizado. Em 12 de dezembro de 1989, o veredito foi como um martelo: 40 anos de prisão. O homem que outrora comandava um império criminoso global agora enfrentava décadas atrás das grades. Sua queda marcou o fim de uma era no contrabando mexicano e o início de uma nova fase, mais feroz, na luta contra o contrabando. O império de Rafael, com suas várias propriedades espalhadas por todo o México e bilhares de dólares, começou a desmoronar.
Entonces aquí ves televisión y tienes acceso a periódicos y todo. Sí, todo. Me vivo jugando voleibol, todo. Veo la claridad cuando oigo sonar un plato para que nos echen para ahí, nos separen piedras los frijoles. Oye, Rafa, no me aclaraste entonces. Trabajaste mucho, pero ¿en qué trabajaste? Dime para seguir trabajando nosotros. Yo también trabajo desde todo, no terminamos el día de hoy. Si pongo a explicarte todo, no terminamos el día de hoy. Deja hablar a las demás personas, no, nada más tú quieres hablar por lo que estoy viendo. Os primeiros anos de sua pena foram cumpridos no Centro Federal de Readaptação Social do Altiplano, no estado do México, conhecido como Altiplano ou Almoloya. Esse presídio de segurança máxima abrigava os homens mais perigosos do país. Lá, Rafael teve que se adaptar a uma realidade completamente diferente, longe do luxo e do poder que um dia teve. ¿Cómo es explicable que el DEA, los antinarcóticos norteamericanos, te hayan señalado como uno de los principales narcotraficantes? O sea, también los Estados Unidos. No es, señorita, no es. Ellos son los que conocían tus casas, tus ranchos, la primera vez que fue la Policía Oficial Federal. Pero a lo mejor sí. Es que haber ido a pasearse alguna vez antes. ¿Son muy metichos los gringos? ¿Tú crees que son muy Pues no, como no los conozco. Durante a crise econômica que abalou o México na década de 1980, surgiu uma lenda urbana sobre Rafael. Dizia-se que ele havia declarado: "Se me libertarem, eu pago a dívida externa do país." Na época, a dívida externa do México chegava a cerca de 80 bilhões de dólares. Embora Rafael tenha negado essa história anos depois, o mito persistiu, reforçando sua imagem como uma figura quase mítica no submundo. Enquanto ele permanecia na prisão, o cenário do contrabando continuava a se transformar. A organização de Guadalajara, que ele liderou ao lado de Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Fonseca Carrillo, se fragmentou. Dessa divisão, surgiram novas organizações, como as organizações de Juárez, Sinaloa e Tijuana, que dominariam o submundo mexicano nas décadas seguintes. Mesmo preso, Rafael Caro Quintero manteve laços estreitos com sua família. Sua relação com Elizabeth Helenes Lerma, mãe de seus filhos, foi essencial para proteger e gerenciar o que restava de sua fortuna. As autoridades americanas suspeitavam que, mesmo atrás das grades, Rafael continuava envolvido em operações financeiras e lavagem de dinheiro por meio de uma rede de empresas administradas por seus parentes. Em 2007, ele foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima de Puente Grande. Essa mudança, justificada por questões de segurança, alterou sua rotina e dificultou contatos com o mundo exterior. 3 anos depois, em 2010, ele foi levado para o Reclusório Preventivo de Guadalajara, após um juiz federal conceder um recurso, alegando que o governo não conseguiu provar que ele ainda representava um perigo significativo. Durante seu tempo na prisão, Rafael era descrito como um homem calmo e reservado. Ainda assim, sua influência no submundo organizado permanecia viva. ¿Qué habías viajado antes fuera del país? Estados Unidos, pues varios países. Estados Unidos, Costa Rica. Colombia. No, Colombia no conozco. Ni Costa Rica no conocía hasta ahora. No, tampoco. En lugar de preguntar. No recuerdo. ¿Europa ya lo conoces? Sí. Bastantes lugares. Así es. ¿Qué esperas? Eres un joven de 29 años de edad. ¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel? Primeramente yo pienso hacer muchas cosas, fíjate. Te están pidiendo los gringos, en cuanto termine el juicio aquí en México, quieren extraditarte a Estados Unidos. ¿Qué más no quedarán? Pues yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede. Pero ellos van a hacer incluso, parece que la petición de extradición de mi mamá. ¿Cómo? Sí. Para que te lleven a Para que te procesar a lleven. ¿Tú Estados cometiste Unidos. algún delito en Estados Unidos? Nada, negativo, nada. No debo nada con Estados Unidos. Havia rumores de que ele continuava gerenciando operações de dentro da cela, embora em escala muito menor do que em seus tempos de glória. Enquanto isso, sua equipe jurídica trabalhava incansavelmente para conseguir uma libertação antecipada, aproveitando mudanças no sistema judicial mexicano. No entanto, a pressão constante das agências estadunidenses, que supostamente nunca esqueceram a queda de Henrique Kiki Camarena, tornava qualquer chance de clemência quase impossível. A vida de Rafael na prisão era um lembrete constante dos riscos e consequências da clandestinidade. Sua queda, de um império no topo do submundo para uma cela de segurança máxima,
servia como alerta para quem pensava em seguir seus passos. Mesmo assim, sua lenda só crescia, alimentada por músicas populares e histórias que circulavam dentro e fora das prisões. Após 28 anos atrás das grades, o destino de Rafael deu uma guinada inesperada. Em 9 de agosto de 2013, um tribunal penal emitiu uma decisão surpreendente. O julgamento de Rafael havia sido conduzido indevidamente em âmbito federal. Com base nisso, ordenaram sua libertação imediata, argumentando que Camarena não era um agente diplomático ou consular e o caso deveria ter sido julgado localmente. Na madrugada, Rafael deixou o presídio de Puente Grande. A notícia viralizou no México e Estados Unidos. Aos 60 anos, o ex-líder desapareceu nas sombras do Triângulo Dourado, vivendo uma vida clandestina, distante dos holofotes. Longe estavam as 38 propriedades espalhadas por Jalisco, Zacatecas, Sinaloa e Sonora, enquanto rumores sobre seu paradeiro se espalhavam pelo México. Em 2016, a jornalista Anabel Hernandes realizou um feito impressionante, uma entrevista secreta com Rafael Caro Quintero. Aos 63 anos, ele negou com veemência os conflitos com outros grupos que a imprensa lhe atribuía. Não conheço os irmãos Beltrán Leiva. Conheci Maio Zambada há muitos anos, mas não conheço os filhos dele, declarou. Ele afirmou ter perdido toda a sua fortuna na prisão e garantiu que não tinha intenção de voltar à clandestinidade. No entanto, suas palavras pareciam contrastar com os movimentos no submundo. ¿No tienen por qué extraditar? Nada. Todo es negativo. ¿Cometiste un delito en ese Nunca, país? Por eso nunca. te preguntaba, ¿cuántas veces viajaste a Estados Unidos? Pues no recuerdo, pero no debo nada en Estados Unidos yo. Entonces no tienen por qué No. extraditarte a aquel país. No. Porque no hay ley, si debo algo, lo debo en México. Y que en México no habrá ley para que yo pague lo que se supone. Pero no. A mí no, cuando me agarraron nada, en primer lugar. A reação internacional foi imediata. O governo dos Estados Unidos expressou indignação e a DEA se disse profundamente preocupada. Peter Carr, porta-voz do Departamento de Justiça, reforçou que os esforços para levar Rafael a enfrentar acusações nos Estados Unidos continuariam. As tensões diplomáticas entre México e Estados Unidos cresceram, reacendendo debates sobre soberania judicial e cooperação na luta contra o crime. Mas a liberdade de Rafael foi breve. Em 16 de janeiro de 2015, a Suprema Corte do México anulou a ordem de libertação e emitiu um novo mandado de prisão. O lendário líder voltou a ser um fugitivo, com 12 anos de pena ainda por cumprir. A caçada recomeçou imediatamente. O FBI o incluiu na lista dos 10 mais procurados, oferecendo uma recompensa de $20 milhões por informações que levassem à sua captura, a segunda maior da história, atrás apenas da de Bin Laden. Autoridades mexicanas e estadunidenses lançaram operações conjuntas, enquanto rumores sobre o paradeiro de Rafael se espalhavam pelo México. Rafael, porém, não perdeu tempo. Em 2017, ele fundou um novo grupo em Caborca, estabelecendo rotas de comércio ilícito em Sonora. Reunindo antigos aliados e novos membros, ele se adaptou rapidamente às mudanças no cenário do contrabando. Seu retorno desencadeou uma disputa territorial. Os filhos de Chapo, conhecidos como os Chapitos, enfrentaram o veterano líder pelo controle das rotas para o Arizona. O norte de Sonora virou um campo de conflitos, com as disputas impactando duramente as comunidades locais. Para se fortalecer, Rafael Caro Quintero buscou novas parcerias. Rumores apontavam uma aliança com um grupo de Juárez para disputar territórios contra a organização de Sinaloa. Essas estratégias o colocaram novamente como uma figura relevante na clandestinidade. O conflito atingiu seu auge com 2 eventos que abalaram o submundo. Em 11 de junho de 2016, houve um ataque em La Tuna, Badiraguato, cidade natal da mãe de El Chapo. A escalada de caos em Sonora e Chihuahua deixou um rastro de destruição, afetando gravemente a população e a economia local. O grupo de Caborca ganhou notoriedade pela agressividade, enfrentando diretamente a célula Salazar, um braço armado da organização de Sinaloa. Apesar da idade avançada, Rafael demonstrou uma adaptabilidade impressionante ao crime moderno. Sua organização adotou tecnologias como drones para vigilância e transporte,
além de sofisticados esquemas financeiros usando criptomoedas e negócios digitais. Ao mesmo tempo, ele mantinha seus cultivos lendários de ervas, usando técnicas avançadas que remetiam aos seus dias como o príncipe nos anos 80. A figura de Rafael se transformou em um mito vivo no mundo do crime. Novas canções populares celebravam suas façanhas recentes, alimentando debates sobre sua real influência hoje. Seria ele um líder em declínio ou ainda o lendário narco de narcos? As comparações com sua era dourada nos anos 80 eram constantes, mas aos quase 70 anos, Rafael provava que ainda tinha muito a dizer no submundo. Sua influência se estendia à política e à sociedade, com suspeitas de interferência em eleições locais e infiltração em instituições de segurança e justiça. Ele criou uma rede de apoio em comunidades carentes, reacendendo discussões sobre o poder duradouro do submundo organizado. Visto como um líder à moda antiga, sua lenda crescia com músicas e retratos na cultura popular, sendo comparado a figuras históricas como Pablo Escobar. Isso gerava debates sobre o mito versus a realidade de seu poder atual. Seu retorno ao submundo mostrou sua resiliência e capacidade de reinvenção aos 65 anos. Caro Quintero não apenas sobreviveu, mas se reinventou, desafiando uma nova geração de contrabandistas e as autoridades que o perseguiam sem trégua. Mas a lenda de Rafael Caro Quintero estava chegando ao fim. As autoridades mexicanas e as agências estadunidenses, após várias operações frustradas e pistas falsas, sentiam a tensão crescer no submundo. O príncipe parecia um fantasma, escapando até das tecnologias mais avançadas de rastreamento. Em 15 de julho de 2022, a inteligência localizou Rafael em San Simón, Choa, Sinaloa, na fronteira com Chihuahua e Sonora. A Marinha Mexicana mobilizou suas forças especiais em uma operação conjunta com a Procuradoria-Geral da República. Em um giro surpreendente, foi Max, um cão da unidade canina, que encontrou Rafael escondido entre arbustos, provando que, às vezes, métodos tradicionais superam a tecnologia. Aos 69 anos, Rafael foi capturado. Com aparência envelhecida e cabelo tingido de preto, ele estava bem diferente do poderoso líder dos anos 80. Vestindo uma camisa bem passada e uma jaqueta, ele não parecia um fugitivo desesperado. As autoridades mexicanas e estadunidenses celebraram a captura como um marco histórico, encerrando quase uma década de buscas desde sua polêmica libertação em 2013. No entanto, a vitória teve um preço alto. Um helicóptero Black Hawk caiu em Los Mochis, Sinaloa, acabando com cerca de 14 marinheiros mexicanos. Esse triste acidente ofuscou o sucesso da operação e gerou controvérsias sobre as circunstâncias. As famílias dos mortos exigiram respostas, enquanto homenagens eram prestadas aos que perderam a vida no cumprimento do dever. Os interrogatórios iniciais de Rafael Caro Quintero foram cercados de especulações sobre o que ele poderia revelar. Seu conhecimento profundo das redes de corrupção que sustentaram o submundo organizado no México gerava temor entre políticos e autoridades, com o potencial de abalar as estruturas do poder. O debate sobre sua possível cooperação com as autoridades se intensificou, com alguns esperando revelações bombásticas e outros temendo as consequências de suas palavras. Uma batalha legal e diplomática começou imediatamente. Os Estados Unidos pediram sua extradição, com base nas acusações relacionadas à queda do agente Henrique Camarena em 1985. A defesa de Rafael, por sua vez, buscava mantê-lo no México, alegando violações de direitos e questionando a legalidade do processo de extradição. As pressões diplomáticas entre México e Estados Unidos expuseram dilemas éticos e políticos sobre o destino final de Quintero. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negou qualquer envolvimento direto da agência antidrogas americana na captura, reforçando a soberania nacional em questões de segurança. A prisão de Rafael marcou o fim de uma era no submundo mexicano. O último grande líder da velha guarda havia caído, deixando para trás uma história de poder, violência e mito que durou quase meio século. Sua trajetória, dos campos de Badiraguato ao título de príncipe e líder da organização de Guadalajara,
Sua queda e seu improvável retorno parecia mais ficção do que realidade. Ao ser levado para o Centro Federal de Readaptação Social Altiplano, o mesmo de onde Joaquim El Chapo Guzmán fugiu em 2015, o mundo do crime se preparava para uma nova fase. Os líderes tradicionais davam lugar a uma geração mais agressiva e tecnologicamente avançada. Por fim, o destino final de Rafael ainda estava em aberto, porém, foi fechado de vez após sua extradição em 27 de fevereiro de 2025 para terras estadunidenses, onde provavelmente irá pegar uma pena perpétua. Con la agricultura. Sí. Con la agricultura. Sí. Con la agricultura. Y seguir Con la agricultura también. Con la agricultura nada más y hasta aquí. y con mis ranchos ganaderos Y volverte a casar. pues eso, no sé, a según cómo me traten las mujeres. Así sobre Porque si todo. no me quiere una, pues a lo mejor encuentro 2 o 3 más. Con la que me quiera, con eso me voy a quedar. Oiga, Caro, Porque ahorita no me quiero ni yo solo. Pero ¿por qué tan deprimido? este Nomás. caso, Caro, provocó fricciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Es todo este caso. ¿Usted qué piensa de las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿Y qué piensa ya en lo particular de los norteamericanos? Pues no sé. No, eso no puedo explicarlo, ni sé cómo explicarlo tampoco, señor. ¿Cómo le caen los gringos? Pues ni bien ni mal, Las gringas. más o menos. ¿Tienes alguna tendencia política? Nada de eso. No, pues los veo a los gringos como los mexicanos igual. O sea, el que no conozco, no lo conozco, ¿me entiendes? El que Pero te conozco, gusta ayudar a los pobres. claro que sí. Eso sí. ¿Estás de acuerdo con las revoluciones de los pueblos? ¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, de El Salvador, la gente que se levanta en armas. No, ¿Crees que las armas son la solución? No, claro que no. El que se crea de que peleando va a conseguir todo es una ignorancia. Sin embargo, a ti te encontraron armas cuando te encontraron. Mi pistola por mi seguridad de mi casa, ¿me entiendes? Oiga, Nada ¿por más. qué tan opulenta de oro y con cachas de...? Bueno, según la Procuraduría. Si tengo una debilidad son las mujeres y el oro. Pero entonces sí tienes muchas armas. No, nada más esa pistola tenía. ¿Nunca le has disparado a alguien o Nunca ni en jamás, defensa? Ni pienso tampoco. Si donde debíamos de haber disparado, no disparamos que llegaron tirándonos ahí, rafagueándonos. Es una forma como si hubiéramos sido unos delincuentes. Y somos una gente igual que ustedes, señorita, y que todo el mundo. ¿No te consideras delincuente tú? No, porque ¿No nunca has lo he delinquido? hecho. No, ni pienso hacerlo tampoco. Bueno, ¿qué piensa usted del PRI? No le sé decir nada sobre eso. Muchas gracias. ¿Te consideras broncudo? Una persona que rápido... Bronco sí soy, porque soy de un rancho, pero broncudo no. Para compreender a trajetória de Dom Neto, é preciso primeiro entender as raízes de sua terra natal. Ele nasceu em 1º de agosto de 1930 em Badiraguato, Sinaloa. Embora registros de agências de inteligência apontem o ano de 1942. Mais do que um simples povoado, Badiraguato é um conceito. Conhecida como o berço de Grandes Capos, é um local isolado na Serra Madre Ocidental, onde a escassez era tão profunda quanto seus desfiladeiros. Naquele canto do México, o governo era uma presença distante, quase mítica. A fronteira entre o trabalho no campo e a atividade clandestina sempre foi perigosamente tênue. Desde cedo, Ernesto Fonseca dominou a linguagem da serra, a do silêncio, a da autodefesa e a das plantações ilícitas, que prometiam retornos muito superiores aos cultivos tradicionais de subsistência. Apesar de ter cursado apenas até o 4º ano do ensino fundamental, era reconhecido como um homem de inteligência aguda e grande percepção estratégica. Sua ascensão não foi imediata. Sua trajetória no mercado paralelo começou nos anos 70, operando rotas a partir do Triângulo Dourado, em direção ao norte. Ele iniciou sob a mentoria de uma figura influente da velha guarda, Pedro Avilés, o chamado Leão da Serra. Sob essa tutela, Fonseca não apenas dominou o ofício, mas também se conectou com aqueles que se tornariam seus futuros parceiros. Entre eles, 2 nomes se destacavam: um jovem e ambicioso ex-agente policial com visão comercial aguçada, e um rapaz impetuoso com um talento natural para a produção em larga escala.
O fim de uma era não veio com a queda do mentor em 1978, durante um obscuro incidente envolvendo as forças de segurança. Na verdade, aquele foi o início. Com o posto de comando vago, seus sucessores, agora agindo por conta própria, estavam prontos para edificar algo de dimensões sem precedentes. Dom Neto, com seu temperamento de veterano, Félix Galhardo, com visão empresarial e trânsito na esfera política, e Rafael Quintero, com o domínio absoluto da produção de erva, formaram a tríade que daria vida à primeira grande coalizão hegemônica da história mexicana. Até mesmo seu apelido, Dom Neto, esconde uma ironia que contrasta com sua fama implacável. Segundo o jornalista especializado Oscar Balderas, a alcunha não derivava de sua seriedade ou astúcia, mas sim de uma suposta semelhança com Neto, um boneco de ventríloco muito popular na época. Há algo de inquietante nisso. O homem que se tornaria uma das figuras mais influentes do mercado clandestino mundial carregava o apelido de um personagem de comédia. Um detalhe que o torna mais humano e, ao mesmo tempo, muito mais intimidador. No final da década de 70, o governo mexicano lançou a Operação Cóndor. Tratou-se de uma ofensiva de grandes proporções para erradicar as plantações no Triângulo Dourado. A operação destruiu milhares de hectares de erva e desarticulou antigas lideranças, mas acabou abrindo espaço para os novos aspirantes a chefões. Com suas operações sob pressão, os capos de Sinaloa buscaram refúgio em um novo reduto, Guadalajara, a capital de Jalisco. Naquela época, Guadalajara era uma metrópole tranquila, um centro de negócios onde setores da elite e da esfera pública estavam dispostos a ignorar certas atividades em troca de incentivos financeiros. Foi nesse cenário que Dom Neto e seus aliados tiveram uma ideia que mudaria o jogo. Em vez de disputarem rotas e territórios entre si, por que não se unir? A visão deles foi disruptiva para a época: criar uma federação. O objetivo era unificar todos sob uma única bandeira, controlando cada etapa do processo, desde o cultivo nas serras até a entrega final em grandes centros como Los Angeles ou Chicago. Dessa forma, nascia o Cartel de Guadalajara, a primeira estrutura corporativa do mercado clandestino mexicano. Aquilo não era apenas um grupo comum, era uma verdadeira corporação. A estrutura era bem definida. Um dos sócios atuava como o diretor executivo, a mente estratégica que articulava acordos com figuras do alto escalão político. O outro era o gênio por trás da logística de produção em massa. E no centro de tudo, Dom Neto, o veterano e conselheiro, ocupava o posto de diretor de operações. Ao contrário de seus parceiros, que apreciavam a ostentação pública, Fonseca cultivava um perfil mais reservado e estratégico. Enquanto os outros exibiam seus recursos, ele construía uma imagem de poder silencioso. Chegou a investir em influenciar a narrativa da imprensa, garantindo que histórias o apresentassem como um empresário respeitável e um benfeitor da sociedade. Mas, por trás dessa fachada, havia um apreço pelo glamour e pelas relações com grandes nomes do entretenimento. Relatos de sua equipe de segurança detalham, por exemplo, um envolvimento com a famosa intérprete Lucha Villa, a quem ele presenteava com joias raras, como esmeraldas e braceletes de alto valor após seus encontros. O verdadeiro salto estratégico ocorreu quando o mercado de insumos refinados explodiu globalmente. As organizações do Sul precisavam de rotas alternativas e seguras para alcançar o mercado norte-americano. Foi então que o sócio com visão empresarial da coalizão negociou um acordo sem precedentes na história. Em vez de cobrarem apenas uma taxa de pedágio pelo uso de suas rotas, eles exigiram algo muito mais valioso: o pagamento em mercadoria. Eles passaram a reter uma porcentagem altíssima de cada remessa, que, segundo relatos da época, chegava a 50% do volume transportado. Praticamente da noite para o dia, o cartel de Guadalajara deixou de ser um exportador de produtos agrícolas ilícitos para se tornar o maior centro de distribuição logística de substâncias refinadas do planeta. Dom Neto foi a peça motriz dessa engrenagem. Ele não apenas supervisionava a operação, como também atuava como mentor de uma nova geração. Entre seus pupilos estava um sobrinho jovem e atento, que aprendia rapidamente os segredos do setor
e que futuramente viria a ser um dos nomes mais conhecidos da história mexicana. Dessa forma, Dom Neto estava treinando seu sobrinho Amado Carrillo Fuentes, que anos mais tarde se tornaria uma das figuras mais procuradas pelas agências internacionais. Enquanto isso, propriedades como o Rancho Búfalo, um complexo monumental em Chihuahua, entravam para a história. Relatos da época descrevem como milhares de trabalhadores rurais atuavam ali em condições extremas e degradantes. Esse cenário desconstruía, por completo, a imagem de patrão benevolente que certas narrativas tentavam promover. A eficiência da produção mascarava uma realidade humana severa. Em 1982, o nome de Ernesto Fonseca Carrillo já figurava com destaque nos radares das autoridades mundiais devido a complexas operações de movimentação financeira irregular. O cerco começava a se fechar. No entanto, as lideranças do grupo ainda se sentiam blindadas dentro de seu reduto de influência. Eles acreditavam estar além do alcance da lei, envoltos em uma sensação de invencibilidade. Mas era exatamente essa confiança excessiva que estava prestes a colocar todo o império em risco. Todo império possui um ponto de inflexão, um ato de excessiva confiança que acaba por desencadear sua ruína. Para o cartel de Guadalajara, esse momento teve um nome: Henrique Kiki Camarena. Camarena era um especialista em inteligência de origem mexicana. Sua aparência e seu domínio fluente do idioma permitiram que ele realizasse o que parecia impossível: infiltrar-se nos escalões da organização. Foi graças ao trabalho de inteligência de Camarena que as forças de segurança localizaram e desarticularam o Rancho Búfalo em 1984. O prejuízo financeiro para o grupo foi astronômico. No entanto, para as lideranças do grupo e seus aliados, aquilo não foi visto apenas como uma operação oficial. Seus maiores sócios, os políticos mexicanos e a CIA, temiam que o agente soubesse da participação deles em toda a cena do contrabando no México. Camarena havia cruzado uma linha considerada intocável. A reação do grupo foi visceral e, sob o ponto de vista estratégico, extremamente imprudente. Eles decidiram responder de uma forma que mudaria para sempre as relações diplomáticas entre as nações e selaria o destino da organização. Em 7 de fevereiro de 1985, em plena luz do dia, o curso da história foi alterado. O agente Henrique Camarena foi raptado em Guadalajara por agentes locais que atuavam em conluio com a organização. Junto a ele, também foi levado seu colaborador e piloto, o mexicano Alfredo Zavala Avelar. Ambos foram encaminhados a uma residência na rua Lope de Vega, de propriedade de Rubén Zuno Arce, filho de José Guadalupe Zuno, ex-governador de Jalisco, que governou o estado entre 1923 e 1926. O que ocorreu naquele local, durante mais de 30 horas, tornou-se um dos episódios mais sombrios dos registros de inteligência. Baseando-se em depoimentos que vieram a público posteriormente, sabe-se que Camarena foi submetido a métodos de interrogatório extremamente severos. De acordo com investigações, o objetivo da cúpula não era apenas extrair o que o agente sabia sobre o cartel. Havia uma camada mais profunda. Eles queriam descobrir a extensão do conhecimento de Camarena sobre o envolvimento da CIA nas operações logísticas da organização. A implicação direta de Dom Neto foi ratificada por sua condenação judicial. Relatos de testemunhas da época e de antigos oficiais que colaboraram com a justiça afirmam que ele estava presente durante momentos cruciais do interrogatório. Em produções documentais recentes, um antigo condutor de Dom Neto, que atuava na segurança local em Jalisco, detalha sua presença no cenário. Anos mais tarde, o próprio Fonseca admitiria ter estado na residência da rua Lope de Vega, embora tenha tentado se distanciar das ações mais severas, alegando que se sentia contrariado pela brutalidade dos métodos utilizados. Entretanto, para os historiadores e para o sistema judiciário, o impacto de sua presença é definitivo. Os tribunais concluíram que ele ocupava um lugar de destaque na mesa onde o destino do agente Camarena foi selado. Sua participação não foi apenas presencial, mas de autoridade dentro da hierarquia do cartel. Um mês depois, os corpos foram localizados. O fim trágico de um representante federal estadunidense não foi tratado como um incidente comum.
foi interpretado como uma afronta direta à segurança nacional. A reação da mídia foi de profunda indignação, levando as relações diplomáticas com o México a um estado de crise sem precedentes. A fronteira foi virtualmente bloqueada, exercendo uma pressão política insuportável sobre o governo mexicano. A diretriz vinda de Washington era absoluta: localizar os responsáveis, independentemente do custo ou do esforço necessário. Ao cruzar essa linha, o cartel de Guadalajara não havia apenas atingido um indivíduo, eles haviam dado um grande passo errado. Sem saber, os capos da organização haviam disselado o destino de toda a sua estrutura. O que antes era um império sólido, agora estava sob o impacto de uma força impossível de conter. Após o incidente com Henrique Camarena, o antigo santuário da organização transformou-se em uma armadilha sem saída. As autoridades criaram a Operação Lenda, a mais extensa investigação de sua história, com o objetivo de localizar todos os envolvidos. As lideranças, que antes se viam como figuras intocáveis, tornaram-se subitamente fugitivos dentro de seu próprio território. Os chefões tentaram apagar seus rastros. Rafael Caro Quintero foi para Costa Rica, mas acabou interceptado pouco tempo depois. Enquanto isso, Dom Neto, a velha raposa do grupo, buscou abrigo no litoral de Puerto Vallarta. Registros da época sugerem que ele ainda se sentia protegido por sua rede de contatos no alto escalão. Ele acreditava que seus vastos recursos financeiros ainda seriam capazes de garantir sua imunidade e silêncio. Ele estava enganado. O mundo que ele ajudou a construir estava desmoronando, e sua influência já não era suficiente para conter a pressão internacional que avançava sobre ele. Na madrugada de 7 de abril de 1985, as forças de segurança realizaram um cerco estratégico à sua residência. A operação foi cirúrgica e veloz. Relatos da época narram que o veterano despertou já cercado por unidades do exército. Não houve um confronto cinematográfico. Dom Neto percebeu imediatamente que o tabuleiro havia sido desfeito e se rendeu sem oferecer resistência. As imagens de sua detenção tornaram-se icônicas na história do México. Um homem de idade avançada, com semblante exausto, que ao ser apresentado aos holofotes da imprensa, esboçou um sorriso e fez um gesto de paz e amor com os dedos. Era uma última demonstração de sua personalidade audaciosa, mesmo diante da derrota absoluta. Pelo seu envolvimento nos eventos que abalaram as relações internacionais, ele foi sentenciado a 40 anos de reclusão em solo mexicano. O capo da velha guarda, o engenheiro por trás da primeira grande coalizão hegemônica, havia finalmente saído de cena. O império que ele ajudou a projetar nunca mais seria o mesmo. Para um homem habituado ao comando absoluto, o cárcere deveria representar o fim. No entanto, nos primeiros anos, Dom Neto tentou recriar seu domínio mesmo atrás das grades. Relatos da época descrevem como ele utilizou sua vasta reserva financeira para adquirir privilégios, desde refeições vindas de restaurantes sofisticados até a manutenção de uma pequena rede de internos a seu serviço. Contudo, esse estilo de vida cobrou seu preço e o tempo foi implacável com sua saúde. O antigo líder foi diagnosticado com uma série de condições severas, incluindo problemas oncológicos, artrite avançada e uma perda quase total da visão. O homem que outrora inspirava temor transformou-se em um idoso frágil e debilitado. Em 2016, após 31 anos de reclusão, sua defesa obteve uma decisão judicial favorável, o benefício da prisão domiciliar. Devido à sua idade avançada e ao estado de saúde delicado, ele trocou a cela por uma residência luxuosa, monitorada por dispositivos eletrônicos em uma área nobre no estado do México. Finalmente, em abril de 2025, após cumprir integralmente sua sentença de 40 anos, Ernesto Fonseca Carrillo recuperou sua liberdade oficial. Aos 94 anos, ele tornou-se perante a lei um homem livre. Mas o mundo que ele deixou para trás já não existia mais, transformado pelas engrenagens que ele mesmo ajudou a colocar em movimento décadas atrás. O cartel de Guadalajara, privado de suas lideranças centrais, desmoronou. Os sucessores que haviam dominado as engrenagens do submundo e os sócios obscuros continuaram no jogo. Este é o verdadeiro e complexo legado de Dom Neto.
As diferentes praças ou territórios foram assumidas por antigos subordinados. A estabilidade que o cartel de Guadalajara impunha chegou ao fim. O que se seguiu foi uma disputa intensa e feroz entre essas novas organizações pelo controle das rotas clandestinas. O conflito sistêmico que vemos hoje tem suas raízes diretas na queda deste primeiro grande cartel. Ao tentar eliminar a cabeça da organização, as autoridades acabaram criando uma hidra de múltiplas faces, dando início a uma era de instabilidade que alterou para sempre a face do México. Agora, se você quer conhecer a história de um capo que, através de alianças com autoridades dos Estados Unidos e da Bolívia, conseguiu dominar um país inteiro, clique no card que está aparecendo na sua tela e conheça a história de Roberto Soares Gomes, o grande monarca da Coca. Nos vemos lá.